Vamos então à nossa aula. Vamos retomar aqui o nosso estudo da doutrina de Cristo. Nós já tratamos diversos assuntos, já falamos sobre os títulos que o nosso Salvador recebe, né? Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem. Ele é chamado pelo nome de Jesus e a gente viu os significados disso. A gente já estudou também as naturezas de Cristo, né? Ele é ao mesmo tempo homem e Deus. Ele tem as duas naturezas integralmente. Depois a gente começou a falar sobre os estados de humilhação e de exaltação. Ele veio, encarnou-se num estado de humilhação, ele se colocou sob a lei para obedecer toda a lei de Deus e também para sofrer a penalidade da nossa desobediência à lei, para então nos resgatar da lei e nos pôr como filhos de Deus, né? E na semana passada a gente começou a falar dos ofícios de Cristo. Falamos do seu ofício real e do seu ofício profético, né? O ofício profético no sentido de que ele fala da parte de Deus, e o ofício real no sentido de que ele tem domínio e governo sobre todas as coisas. E hoje nós vamos seguir neste assunto, vamos falar do terceiro ofício, que é o ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal, ele se distingue um pouco dos anteriores, tá bom? Eu gostaria de inicialmente ler com vocês um texto em Hebreus capítulo 7, 26 a 28. Aliás, ontem à noite eu postei no canal a leitura de Hebreus, do primeiro capítulo. E hoje eu acho que já está disponível também a do capítulo 2. Então, esse livro, essa carta aos Hebreus, é muito importante para a gente entender a pessoa e a obra de Cristo. Então, se você puder acompanhar as leituras que eu tenho feito e os comentários no YouTube, para fortalecer, né, e solidificar o entendimento a respeito de quem é Jesus e da sua obra, faça isso, né? Eu acho que é importante a gente estudar o livro de Hebreus, ainda que seja, né, uma leitura rápida, não muito exaustiva, a gente não consegue abarcar todos os pontos, mas é bom conhecer esse livro tão magnífico, né? Vamos ler então Hebreus 7, 26 a 28. Diz assim: nos convinha um sumo sacerdote como este. Olha só, nos convinha, significa o quê? Era necessário para nós um sumo sacerdote como este. O que é sumo sacerdote? Sumo é principal. O sacerdote importante mais do que os outros, né? Nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, como os outros principais sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque este, de quem ele está falando, fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, esse texto resume um pouco o que a gente vai tratar hoje. Jesus, ele tem esse ofício sacerdotal. Ele veio para realizar um sacrifício em favor do povo. Mas então tem no seu ministério coisas muito semelhantes ao que os sacerdotes faziam, mas também algumas distinções muito profundas. A gente vai ver as diferenças e as semelhanças entre o ministério sacerdotal de Jesus e o ministério sacerdotal do grupo de sacerdotes constituído na lei
desde o Antigo Testamento. Tá? Então, primeira coisa, qual a diferença entre um profeta e um sacerdote? O que vocês me diriam? Eu já falei isso já na aula da semana passada. O que vocês me diriam? Qual é a diferença entre um profeta e um sacerdote? O profeta fala da parte de Deus ao povo, e o sacerdote ao contrário, do povo a Deus. Certo. Então, o profeta ele representa Deus falando e ministrando ao povo. E o sacerdote representa o povo no ato de adoração a Deus. Certo? Então, essa é uma boa distinção. Tá? Uma coisa que é semelhante entre eles, os ofícios de profeta e de sacerdote, é que ambos recebiam o encargo de Deus. Os profetas e os sacerdotes do Antigo Testamento, eles não se voluntariavam para esse ofício. Era algo que Deus chamava, Deus fazia. A gente pode ver um exemplo disso aqui em Êxodo 3:10. Êxodo 3:10. A gente vê aqui o chamado de Deus para com Moisés, né? Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Eu disse a Moisés, então disse a Moisés a Deus, quem sou eu e tal? E aí Deus fala no versículo 12, eu serei contigo e tudo mais. Então, é um chamado especial. Deus chamou Moisés para exercer esse ministério. Capítulo 4, versículo 12, também em Êxodo, diz assim, olha, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Então é um chamado especial de Deus e uma capacitação especial de Deus na vida do profeta. Agora em relação aos sacerdotes, também em Êxodo, capítulo 28, Êxodo 28, versículo 1. Deus escolhe Arão e os seus filhos para serem sacerdotes. Olha aí. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão. Ele está falando com Moisés, né? Arão era irmão de Moisés. E seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel. Para quê? Para me oficiarem como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Para as vestes sagradas, para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. E assim depois ele fala das vestes, fala de tudo que os sacerdotes deveriam fazer. Então, um ponto de contato, de semelhança entre ambos os ofícios, profético e sacerdotal, é que ambos são resultado de um chamado especial de Deus, uma capacitação especial de Deus. E o que distingue eles? É isso que já foi comentado, né? O profeta, ele fala da parte de Deus ao povo, o sacerdote representa o povo diante de Deus. Natan, Sim. e também que no versículo 27, ele oferecia o sacrifício pelos seus próprios pecados. E depois Eu acho que nós vamos chegar aí ainda. Tá? Tá. Agora vamos ver quais as características e funções de um sacerdote. O que ele fazia? O que ele precisava realizar? Vamos dar uma olhada aqui. A gente já viu em Êxodo 28 que o sacerdote era alguém tomado de entre o povo, né? Deus falou lá no comecinho, olha, Arão e os seus filhos serão sacerdotes. Vamos dar uma olhada também em Levítico capítulo 6, versículo 22. Diz assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro, 6:22. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimado ao Senhor. Está falando da oferta. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o filho de Arão e os filhos dos seus filhos e assim por diante deverão ser consagrados para o ofício sacerdotal. Então essa é uma característica do ofício sacerdotal. Era uma linhagem
genealógica mesmo, né? Então, eles tinham as 12 tribos, né? A tribo de Levi foi escolhida e a família de Arão, só consertando melhor aqui, a tribo de Levi foi escolhida para servir as coisas de Deus, mas foi especificamente a família de Arão escolhida para que fossem sacerdotes, que era digamos assim, uma função especial dentre os filhos ali de Levi, tá? Então tinha os levitas todos, mas uma família que era levita era escolhida para ser os sacerdotes, né? Então os sacerdotes, eles agem no interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus. Então, quando os homens cometiam pecados, quando os homens desagradavam a Deus, os sacerdotes, eles acionavam os sacerdotes para que pudessem oficiar um sacrifício, oficiar ali um ritual de expiação de pecados, né? E uma coisa importante que eu creio que o Gilman ali já começou a esboçar, né? É que os sacerdotes, eles tinham o costume de oferecer continuamente ofertas e sacrifícios ao Senhor. Eles tinham uma rotina muito intensa de sacrifícios. Então tinha o sacrifício da manhã, tinha o sacrifício da noite, não podia ser de qualquer jeito, tinha todos os detalhes. Então era diariamente ali entre aspas, aí uma carnificina de animais, né? Se você ler o livro de Levítico, a impressão que dá, se você torcer o livro de Levítico, vai pingar sangue de tanto sacrifício, de tanta coisa que eles deveriam fazer. Então era contínuo, era um processo contínuo, né? E o adorador, ou a pessoa do povo que vinha, né, para oferecer sacrifício, ele também não fazia uma vez aquilo e depois estava quite para o resto da vida. Ele tinha que continuamente seguir até lá, por meio do sacerdote, realizar a sua oferta, realizar o seu sacrifício. Mas tem um detalhe, né, um detalhe importante. Esses sacrifícios que o sacerdote realizava, ele realizava pelo povo, ou seja, vinha o pecador lá, trazia a sua oferta, então ele fazia a sua oferta para Deus, então ele representava o povo diante de Deus, mas não sem antes oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Então ele precisava se consagrar primeiro, para então estar apto a realizar o sacrifício ali que o outro estava trazendo para Deus, tá bom? Então vamos dar uma olhada nesse ponto especificamente, Levítico 4, versículo 1. Levítico 4, 1. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar, olha só, o sacerdote ungido poderia pecar. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Perceberam? Então, se ele pecasse, qualquer coisa que ele fizesse, ele próprio deveria realizar o sacrifício por si mesmo. Capítulo 9, versículo 7. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou ao Senhor. Tá? Então, sempre o sacerdote precisava que aquele sacrifício fosse feito primeiramente por ele próprio, ou seja, ele era limitado, pecador, como todos os outros. Ele só exercia uma função diferenciada, tá? Então veja, essa coisa de que os pastores hoje em dia são os ungidos do Senhor, os homens mais santos, mais consagrados, mais isso, mais aquilo, isso não é verdade. Isso é uma idealização da mente humana. Nem no Antigo Testamento, em que os sacerdotes de fato eram chamados para um ministério diferenciado, eles se vestiam de modo diferenciado, tinha todo aquele aparato,
mesmo naquele momento da história, eles eram considerados como gente comum, sujeita a erros, eram sujeitos a fraquezas. Então, essa coisa de muitos crentes, muitas igrejas idolatrarem praticamente um homem de Deus, uma mulher de Deus, por ter algo a mais do que os outros têm, isso não faz o menor sentido à luz das Escrituras, né? Todos os homens são igualmente pecadores, e até os próprios sacerdotes, antes de oferecer sacrifício pelo pecado dos outros, tinham que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, tá? Uma outra característica dos sacerdotes, do ministério deles, é que eles abençoavam os homens em nome de Deus. Vamos ver isso em Levítico 9, versículo 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então, não é só isso, né? Isso. E uma outra oração, uma outra bênção, né, que o sacerdote fez ao povo, está em Números. Números capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22. A gente vê aí que é uma ordem de Deus. Olha só, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Olha só, está falando para Arão e os seus filhos: vocês vão abençoar o povo desta maneira, com estas palavras. E dir-lhes-ei, versículo 24: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa oração, essa bênção é muito bonita. Muitos pastores a usam, né? Eu acho que eu ainda não uso porque eu ainda não decorei. Mas pode ser usado, inclusive, né, no Novo Testamento, nos nossos dias, uma forma... Não é mais restrito, obviamente, a um ofício sacerdotal, né? A gente pode dizer isso para os nossos filhos? Claro. Né? Rogando as bênçãos de Deus: o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Enfim, são palavras aqui de bênção. Então, eles tinham essa função de abençoar o povo em nome de Deus. Tá bom? Alguma dúvida da característica do ofícios, as características e funções dos oficiais sacerdotes? Tranquilo? Então vamos seguir aqui. Será que Jesus realmente possui um ofício sacerdotal? Vocês conhecem alguma história de Jesus fazendo, sei lá, as pessoas indo a Jesus levando um cordeirinho, levando uma pombinha para ele sacrificar o bicho lá no altar? Vocês conhecem alguma história nesse sentido? Vocês já viram Jesus fazendo isso que a gente acabou de ler, essa bênção, levantando as mãos assim para o povo, que o Senhor te abençoe e te guarde e tal? Parece que não é muito, né? Como assim, né? Falar de Jesus como um sacerdote, a gente não vê isso no ministério de Jesus, a gente não vê algumas coisas que os sacerdotes faziam, né? Mas a gente precisa perceber que Jesus também é sacerdote, só que de uma outra linhagem. E aí eu quero ler com vocês o Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Mara, você poderia pegar um pouquinho de água, por favor? Diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Traz um café também, Mara. Quem foi Melquisedeque? Ele está lá em Gênesis, né, pastor?
fala. O que é? E tá lá em Gênesis. se não me engano, né, que fala que Abraão, que fez aquele sacrifício, que veio um sacerdote, que não tinha linhagem. Isso. Não fala muita coisa, né? Não fala muita coisa, né? Vamos dar uma lidinha lá nesse texto que o Júnior está falando. Gênesis, capítulo 14. Gênesis capítulo 14, né? Isso. Muito obrigado. Vai? Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, o que ele era? Rei. Rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele era também? Sacerdote. Olha só. Essa figura que a gente não sabe quase nada dela, a Bíblia está dizendo, ele era rei de um lugar chamado Salém, e ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. E veja, ele não é da família de Abraão, não tem nada a ver com Abraão, ele conhece Abraão, enfim. Quer dizer, Deus tinha o seu povo em outros lugares, não só na família de Abraão. Abraão foi escolhido para um trabalho específico, porque por meio dele vinha o Salvador. E a história da Bíblia é essa história, de Abraão e assim vai. Nem existia a tribo de Levi ainda. Nem existia a tribo de Levi ainda, que aliás é o argumento lá na frente, né, em Hebreus. Então, não tinha um sacerdote na tribo na família de Abraão, não tinha vindo Isaac, não tinha vindo Jacó, não tinha vindo Levi, não tinha vindo Moisés, não tinha vindo ninguém ainda. Está aqui um homem chamado rei e sacerdote. E aí Abraão abençoa ele. Ele abençoou Abraão, né? Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E essa questão do dízimo é que o autor de Hebreus vai usar lá na frente, mas aí é outro assunto, tá? Então, esse é Melquisedeque, uma figura que aparece aqui e acabou, não aparece em lugar mais nenhum da Bíblia. E o Salmo 110 que a gente acabou de ler está dizendo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, de uma linhagem completamente diferente. Sim. Em Hebreus 7,3 fala sobre o Melquisedeque, que ele não teve pai, nem mãe, nem genealogia, ele apareceu e celestialmente. Não, mas então, eu acho que isso seria dizer demais no texto. A minha percepção desse texto que você está colocando é que assim, a Bíblia não conta essas coisas, mas ele certamente era um homem comum. Está em parênteses aqui esse escrito. Não, então, mas eu acredito que é uma referência assim, ao fato de que ninguém sabe nada dele. Mas não que ele não fosse um ser humano comum. Eu acredito que ele não era um ser celestial, ele não era talvez a pré-encarnação de Cristo, eu não acredito nisso. Era um homem comum que a gente não sabe quem eram seus pais, a gente não sabe qual era a sua descendência, a gente não sabe nada dele. Mas já tipificava Cristo. Então, mas como ser humano mesmo, não era um ser celestial, que alguns vão querer seguir por essa linha, de que Melquisedeque era uma pessoa assim, uma teofania, surgiu ali e depois sumiu. Eu não acredito nisso. Ele tinha assim essa questão de prefigurar, mas como um ser humano, como Davi prefigurou, como Moisés prefigurou, né? Como os homens prefiguraram. Ele tinha assim os seus pais, sua descendência, mas não conhecidos, né? Então, nesse sentido aí. Até o próprio Jó, né, na história também oferecia sacrifício para os seus filhos. E Jó também era contemporâneo de Abraão, provavelmente, e ele já tinha essa prática. Talvez não tinha alguma coisa formalizada como lá no sacerdócio levítico, mas eles já tinham esse princípio, né?
eles eram filhos de Adão. Adão, por meio de Sete, enfim, foi indo uma geração ali de pessoas que conheciam a Deus. Desobedeceram e tudo mais, mas tinham alguma noção. E Deus tem seus caminhos, né? Para levar o seu nome às pessoas e, enfim, o meio ordinário é a pregação do Evangelho, né, e tudo mais, mas Deus tem os seus caminhos aí que às vezes a gente nem sabe, né? Já teve, tô me lembrando aqui até de casos de etnias, povos que são achados aí no mundo e de alguma forma eles já conheciam alguma coisa sobre Deus, sobre a salvação. Aí você fica perguntando, né, como, né? Enfim. Bom, vamos lá. No Novo Testamento, há somente um único livro em que ele é chamado sacerdote. Ele quem? Jesus. Jesus não é chamado sacerdote no Novo Testamento em lugar nenhum, senão em Hebreus, que a gente acabou de ler no começo, né? Mas ali, em Hebreus, o nome dele o nome de Jesus é constantemente associado à figura sacerdotal. Vamos dar uma olhadinha em alguns desses textos. Hebreus 3:1. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa vocação ou confissão. 5:5. Hebreus 5:5. Assim também Cristo a si mesmo se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Capítulo 6, versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Nos convinha um sumo sacerdote assim. E por último aqui, Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, várias referências claras a Jesus Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote. E fora de Hebreus, não existe nenhum outro texto dessa forma. Mas, embora não use essa palavra sacerdote como uma referência a Cristo, muitos livros do Novo Testamento se referem à obra sacerdotal de Cristo. Em João 17 não tem a oração sacerdotal? Que ele ora ali? Ele está falando com o Pai, né? Mas veja que essa oração sacerdotal é um título atribuído pela sociedade bíblica. Entendeu? Não é algo que está no texto bíblico original, associando Jesus a esse título de sacerdote. Ele está falando particularmente com o Pai. Não, ele está falando com o Pai. É uma representação de alguém que é sacerdote, que ora a Deus em favor do povo. O que eu quero dizer é que não tem nada no Novo Testamento, exceto em Hebreus, que associe Jesus a esta palavra, a este ofício com o nome sacerdote. Entendeu? Isso não tem. Mas você tem, por exemplo, esse texto de Jesus orando pelo povo. Você tem Paulo, o apóstolo João, falando que ele é como um advogado que intercede pelo povo, tá? Nós vemos João Batista falando que ele é o Cordeiro de Deus, né? Nós vemos Pedro falando que ele ofereceu o sacrifício, nós somos salvos, regenerados por meio do seu sangue. Então tem uma série de referências a isto,
mas é só o autor de Hebreus que associa muito claramente, muito fortemente, todo o ministério de Jesus a essa figura do sacerdote do Antigo Testamento. Tá bom? Bom, aqui por último tem 2 pontos aqui para a gente pensar. Primeiro aqui, em que a obra sacerdotal de Cristo é semelhante à dos demais sacerdotes e em que a obra sacerdotal de Cristo se difere dos demais sacerdotes. Bom, o que se assemelha? O que é semelhante? A gente viu algumas características e funções dos sacerdotes agora há pouco, né? Em que a obra de Jesus Cristo se assemelha a essas funções aí? A intercessão, né? O que mais? É o nosso advogado, nosso intercessor perante Deus, né? Tá. Ele oferece sacrifício. Ele foi cordeiro, próprio sacrifício. E tem uma coisa também legal da gente perceber. Lembra que eu falei que o sacerdote era tomado de entre os homens? Escolhido por Deus? Jesus também. Né? Jesus foi escolhido dentre os homens. Ele era um homem de verdade. Para ser sacerdote e representar o povo diante de Deus, tem que ser gente como a gente. Né? Vamos ver lá Hebreus 5, 4 e 5. Hebreus 5, 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. A gente viu isso lá em Êxodo 28. Assim também, versículo 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, e aí a gente já leu no Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, foi algo realizado pelo próprio Deus Pai, né, chamando, designando e capacitando para ser o sacerdote perfeito. Tá? Então, ele é tomado de entre os homens para ser o representante dos homens. E ele também age no interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus, né? E aí a gente pode ver aqui Hebreus 4, 14. A gente já leu esse texto também, né? Já. Mas a gente não leu até o 16, eu acho. Vamos ler até o 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes, errei do mesmo jeito, né? Que eu acabei. Firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas, e aqui tem uma diferencinha boa aí dos demais. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, já que ele sofreu, foi tentado igual a gente, mas sem pecado, então a gente tem que se achegar a ele confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então ele agiu no interesse do povo diante de Deus, né? E para falar bem a verdade, nem o povo sabia exatamente disso, né? Mas ele realizou isso aí. Tá bom? Então, coisas semelhantes. Ele foi designado dentre os homens e ele realizou um sacrifício em favor do povo diante de Deus. Agora, em que difere, né? Em que difere o ministério, a obra sacerdotal de Cristo dos demais sacerdotes? Bom, primeira coisa é que a gente acabou de ver no versículo 15 aí. Ele não tinha pecado. Tá? Peraí. Tá, então a primeira coisa, ele não tinha pecado, né? Diferente dos demais, que tinham que fazer sacrifícios por eles mesmos
antes de fazer sacrifícios pelo povo, né, Jesus não precisou, porque ele não tinha pecado. Tudo que ele fez foi de fato em favor do povo. A gente já leu também, mas em Hebreus 7:26 diz aí, né, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, olha só, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que o céu. Então, várias expressões para mostrar que ele realmente não tinha pecado. Tá bom? Então essa é uma coisa diferente dos demais. Outra coisa, os antigos sacerdotes, o que eles sacrificavam em favor do povo, como prescrição de Deus? Animais sem máculas, Animais, né? sem defeito. Aí tinha todas as características, né? Aí está uma diferença também em relação à obra sacerdotal de Cristo. Qual é a oferta? Qual que é o sacrifício que Jesus entrega ao Pai? Ele próprio. Ele é o sacerdote e ele é a própria oferta. Por isso que a gente leu no começo, né? Ofereceu-se a si mesmo. Por isso que a gente viu que João fala, eis o Cordeiro de Deus. Deus enviou seu Filho para ser a própria oferta pelo nosso pecado. Tá? Vamos ver outros textos relacionados a isso. 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Num certo sentido, nós não celebramos mais a Páscoa por conta disso. Nós não temos mais uma Páscoa, porque o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. O alimento que nos dá vida já nos foi dado. Então, num certo sentido, os cristãos não celebram mais a Páscoa como o povo fazia anteriormente. Rituais, né? Como um ritual, né? Por quê? Porque a obra sacrificial de Cristo, a sua morte, foi a Páscoa definitiva. Agora, embora a coisa já tenha sido realizada definitivamente, ele deixou estabelecido uma celebração para trazer à memória, né, aquilo que ele realizou, que é a ceia do Senhor. Ele, veja que ele até muda o nome, né? Não é que ele muda o nome, ele não, como é que eu posso dizer? Ele não fala, olha, agora é essa a Páscoa de vocês. Ele não fala dessa forma. Olha, o ritual é diferente. Então, ele muda alguns aspectos, né? A própria celebração e o nome, ele desassocia o que ele está estabelecendo com o nome de Páscoa. Mas é, de fato, né, uma continuação. O sangue não é mais o sangue, é o vinho. Isso. E a carne é o pão. Isso, e a gente chama de ceia do Senhor, a gente não chama de Páscoa. Mas é a celebração da Páscoa. A Páscoa significa passagem, né? Então o povo estava passando da escravatura para a libertação. Cristo nos tirou da morte para a vida. Uhum. Né? Sim, mas o que eu quero mostrar é que a ceia do Senhor, que ele... Vamos lembrar, aquela sexta-feira era a Páscoa. Né? A sexta-feira em que Jesus se reuniu com os seus discípulos e estabeleceu isso que, né, foi colocado, era a celebração da Páscoa. E aí ele coloca, olha, o vinho é o meu sangue, o pão é a minha carne. Tá? Vocês vão fazer isso em memória de mim, como testemunho, né, e tudo mais. Então, só que ele não fala, olha, essa vai ser a Páscoa de vocês. Ele fala é a nova aliança, né? Essa é a nova aliança. Então, num certo sentido,
Tá? Não exagera, tá? Não, fica no que eu estou dizendo aqui, tá? Num certo sentido, nós não temos mais Páscoa, porque foi realizado completo e definitivamente por Jesus Cristo na cruz. O seu sacrifício foi a Páscoa definitiva. Né? Agora, num outro sentido, nós celebramos a Páscoa todas as vezes que nos reunimos em nome do Senhor e celebramos a ceia, que é inclusive o que nós vamos fazer hoje à noite. Então, essa é a nossa Páscoa. Por isso que eu creio que quando nós temos em abril a data da Páscoa, né, e a gente comemora e tudo mais, mas a gente tem que sempre lembrar que a Páscoa a gente celebra todas as vezes que nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor. Não é uma vez por ano, como era para o povo judeu, para o povo de Israel. Todas as vezes que nós nos reunimos e participamos da ceia do Senhor, nós estamos celebrando aquela Páscoa definitiva, aquele sacrifício perfeito em nosso lugar. Tá? O sangue foi derramado e marca os umbrais da nossa vida, né? Usando aí, e o anjo da morte, então, ele não nos ataca, né? Tá bom? O que mais aqui? 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Ele foi a própria oferta em nosso lugar. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então Ele próprio foi a oferta. Tem vários outros textos, a gente não vai ler tudo, que seguem nessa direção aí, mostrando que Jesus é a própria oferta. Ele é a própria oferta. Tá? E o sacrifício que Ele ofereceu, que foi a si mesmo, foi um sacrifício perfeito, que não precisaria mais ser renovado, né? Tem um valor infinito, foi realizado de uma vez por todas. A gente vê isso muito claramente nos textos de Hebreus. Hebreus 9, versículo 25. Hebreus 9, 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio, sangue que não é dele. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então foi definitivo. Versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, sacrifício único, perfeito, definitivo. Tá? Hebreus 10, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
Gente, isso aqui parece muito teórico, mas é extremamente prático, gente. Extremamente prático. Porque como é que nós lidamos com os nossos pecados? Como é que a gente lida com os nossos pecados? Fala aí. Se arrepender, pedir perdão por eles. É assim que todos lidam com os seus pecados? Acho que a maioria deles se desculpar por ele. Sofre também com o pecado. Mas como que a gente lida? Como é que a gente enfrenta Orando, os nossos pecados? vendendo. Não, procurando não fazer outra vez, né? Pecar mesmo repetir. Pelo menos não os mesmos. Eu creio que existe uma tendência nossa em lidar com o nosso pecado de uma forma que a gente precisa constantemente de purificação. Parece que sempre que a gente peca, a gente precisa de um novo lavar regenerador. Talvez a gente não descreva isso dessa forma, mas talvez lá dentro do nosso coração pareça isso aí. E aí talvez quando a gente peca e se volta para Deus em arrependimento e fé, é como se a gente tivesse... É mais ou menos como se o que foi feito lá atrás não foi completo, não foi suficiente, então a gente precisa de novo se arrepender como uma necessidade do perdão. Quer dizer, a gente precisa fazer isso para que a gente seja perdoado e para que a nossa vida seja lavada de novo. Então parece a mesma coisa da religião judaica. Essa é a minha impressão muitas vezes. De que embora a gente teoricamente a gente saiba que o sacrifício de Jesus Cristo foi único, na prática eu acho que às vezes a gente não leva isso até as últimas consequências e é como se a gente não acreditasse que o que foi feito foi definitivo. Porque parece mesmo, a gente se sente sujo, a gente se sente maculado, então a gente quer de novo, né, uma purificação. Só que a Bíblia está dizendo que o que Jesus Cristo ele fez de uma vez para sempre. Ele fez para sempre. Muitas expressões religiosas no meio evangélico também são associadas a isso aí. A gente leu aqui no versículo 11: todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Quantas pessoas não estão buscando quase que diariamente fazer coisas para serem perdoadas ou para estarem quites diante da presença de Deus? Sacrifícios que elas fazem, ofertas que elas dão, esforço em diversos sentidos, como se isso pudesse purificar seus pecados. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, o que ele fez foi único e foi definitivo e foi perfeito. E a gente precisa descansar nisso. Não estou falando que a gente não tem que mais confessar os pecados, que a gente tem que buscar arrependimento, que a gente tem que procurar mudar a nossa vida. Mas a gente tem que tirar da nossa cabeça essa coisa de que é o meu arrependimento que vai produzir o perdão. É o meu arrependimento, a minha confissão e o meu esforço em abandonar o pecado que vai produzir a minha purificação. Porque no fundo, eu sei que muitos de nós têm essa noção de que é algo que vem da gente. Então a gente precisa fazer, nem que seja a oração do arrependimento, mas a gente tem que fazer para então conseguir o perdão de Deus. Não é isso. Eu não sei se estou sendo claro o suficiente, mas estou tentando aqui mostrar que o que Jesus Cristo fez foi único, foi definitivo e está feito. Quando a gente ora confessando os nossos pecados a Deus, a gente não ora para
tentar convencer Deus que a gente merece perdão de novo. Ele já nos deu o seu perdão. Ele já nos deu uma nova vida. Sim, não entendi. E é assim que a pessoa se converte? Não, ali é o primeiro momento, né? Que ela toma consciência dos seus pecados, que ela se volta para o Senhor Jesus Cristo. A gente costuma falar, né? Ora, peça perdão a Deus dos seus pecados. Sim, mas tem que ser feito. Eu não tô... Gente, cuidado com o que eu digo, tá? Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito. Eu estou falando com o que está na nossa mente quando a gente faz. Tem que ser feito mais no sentido de reconhecimento Gratidão. que eu estava em desagrado com a vontade de Deus. Isso. Quando você fala para alguém, você está evangelizando alguém e fala para essa pessoa, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, você tem que tomar cuidado para ela não achar que é isto que vai salvá-la. Não é essa oraçãozinha que a gente costuma, né, falar para as pessoas fazerem que vai salvar ela. O que salva alguém, pelo amor de Deus? Sacrifício de Jesus. É a obra de Cristo, o que ele fez na cruz, não tem outra coisa. Pastor, Diga-me. então aqueles que estão fazendo penitências estão anulando o sacrifício do Senhor. Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente não faz essas penitências que os católicos fazem, outras religiões fazem, mas a gente fica todo dia lá de joelhinho, como se dependesse do nosso joelho, da nossa oração, o perdão. E não é. O que realmente lava a nossa alma, purifica o nosso coração, é o sacrifício de Jesus Cristo. E a partir do momento que nós cremos nisso e sabemos disso, é que então pronto, a coisa encaixou. É isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado da maneira como a gente fala para evangelizar. Com Para certeza. a pessoa não achar que a gente está se achando melhor que ela. Não, porque no final das contas, essa religião evangélica que a gente vê é uma religião quase que igual a qualquer outra, como o judaísmo, como o catolicismo, em que precisa de algo, judaísmo não bíblico, né? O judaísmo como se pratica. É algo que parte do ser humano. A gente tem que dar um passo para Deus dar outro. Não é assim. Não é assim. A gente tem que ver, deixa eu sublinhar isso aqui, a gente tem que continuar orando, tá, gente? Orando, confessando os nossos pecados, né? Temos que buscar santificação, tal, tudo, sabendo que na cruz do Calvário a nossa dívida foi paga, os nossos pecados foram perdoados, nós somos santos diante de Deus, nós somos justos diante de Deus e nada vai mudar essa realidade. Entenderam, gente? É isso. Parecem duas coisas antagônicas, tá? Mas no Evangelho essas duas coisas se cruzam. É uma obra realizada completa e definitivamente por Cristo, que causa então uma nova vida, né, de um esforço, de busca por agradar a Deus. Tá bom, gente? O arrependimento é justamente isso. Porque fomos salvos, então, Isso. né, nos arrependemos reconhecendo a Cristo como nosso Salvador, que Ele intercede por nós. Sim. Tá? A gente tem que ter isso em mente, a gente não pode esquecer. Senão, a cada dia, você vai ter essa noção de que você precisa orar, senão você perde a salvação. Você tem que ler a Bíblia, não estou falando para você não orar e nem que você não tem que ler a Bíblia, pelo amor de Deus, gente, não entende errado o que eu estou dizendo. Tá? Eu estou tentando, né, sempre mostrar para vocês que o que nos conecta a Cristo Jesus e nos garante a salvação não é nada do que nós possamos fazer. Nem as coisas maravilhosas e necessárias para a nossa vida, como oração e leitura da Bíblia. Não são essas coisas que vão nos salvar. Não são. Tá bom, gente? Para a gente não viver uma religiosidade falsa, que a gente pode ter todos os conceitos na nossa cabeça, tal, viver uma vida normal de igreja, mas achando que a coisa depende da gente. E não é assim. Não é assim. Em todas as nossas orações, a gente costuma dizer em nome de Jesus, amém? Justamente porque lá atrás, os nossos antepassados, né, tinham essa noção. O que nos põe diante de Deus é Cristo. Nós só somos ouvidos por causa de Cristo.
Só somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Por isso tem nesse finalzinho das nossas orações o em nome de Jesus, amém. Só por isso. Só que a gente às vezes faz num automático, tão automático, que a gente não pensa nisso. Então essa não é uma fórmula mágica. Precisa partir de um coração que compreende o que está dizendo. Eu estou aqui por causa de Cristo. Senhor, eu pequei de novo. Eu sei que eu desagradei o Senhor de novo. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais puro. Eu quero ser mais justo. Eu quero ser achado íntegro pelo Senhor. E eu sei que na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço pela minha vida definitivamente. Por isso eu não posso viver dessa forma, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. E assim vai. Essa é a vida do crente. Essa é a vida. A gente tem que firmar bem esses pontos sempre que possível, porque a nossa tendência é viver uma religiosidade de interesse, de que a gente faz a coisa para conseguir algo da parte de Deus. Tudo que a gente podia conseguir de melhor e mais importante a gente já tem, a partir do momento que nós cremos e confiamos no sacrifício de Jesus Cristo. Já é nosso. Nada vai tirar isso da gente. A partir de então a gente vive essa religião de paz mesmo, de liberdade mesmo. Conhecereis a verdade vos libertará de verdade. Não é no sentido político como nosso presidente gosta de enfatizar, no sentido realmente espiritual. Nós estamos livres, nós estamos em paz. Por quê? Porque a coisa já foi resolvida. Jesus já fez o que deveria fazer. Agora a nossa vida é uma vida de adoração a Deus em gratidão pelo que Ele fez. Tá bom, gente? Vamos encerrar? Alguma questão, dúvida, colocações, contradições? Nessa diferença não está faltando pastor? Eterno? Porque o sacerdócio dos levitas, eles morriam, né? E aí o próximo da linhagem substituiria. O de Cristo, ele é o único sacerdote. Então, é nesse sentido que eu coloquei, né? Que é o sacrifício perfeito, ele não precisa de sucessores, ele não precisa de repetição do seu sacrifício. Suficiente e definitivo. Uma coisa que você colocou aqui, estava aqui no meu ponto mesmo, eu já estava esquecendo, é isso, o sacerdócio é um sacerdócio eterno, permanente. Ele é nosso intercessor, né, advogado, então isso também em certo aspecto difere dos sacerdotes, né? E por último, né, o Santo dos Santos que ele acessou é a própria presença de Deus. Então o sacerdote humano, ele acessava aquele santo lugar e o Santo dos Santos, um local físico que simbolizava a presença de Deus. Agora Cristo, ele também entra num santo lugar, num Santo dos Santos, mas que é a própria presença do Pai, não é uma coisa simbólica, né? É de fato, de verdade, a presença de Deus.